Graça e paz, meus amados irmãos. Eu agradeço por permitir que eu entre até o seu lar para levar a palavra de Deus para a edificação dos seus corações, de suas vidas. Eu sou o pastor Josias Pacheco, presidente da Catedral das Assembleias de Deus em Vila Pacheco da Rocha, Nova Iguaçu. Eu quero lhes trazer uma mensagem da palavra de Deus que está contida em Marcos 3, e o versículo 20 em diante, que ele nos fala desta maneira: então Jesus entrou numa casa, reuniu outra vez a multidão, de modo que nem conseguiam comer. Existia uma popularidade muito grande que eles seguiam a Jesus. Eles estavam sempre onde Jesus estava. Eles procuravam de todas as maneiras a seguir Jesus para obter vitória, para obter salvação em Cristo Jesus, para obediência a Jesus Cristo e para ver aquilo que Jesus fazia. Curava enfermos, ele libertava aqueles cativos e oprimidos que se encontravam nas mãos de Satanás. E em Marcos 3, ele nos diz que quando Jesus ele ia para um certo lugar, tinha multidões de pessoas que o seguiam. Mas Jesus, ele andava e percorria para fazer a obra, expulsar demônios, curar paralíticos, dar visão aos cegos. É isso que Jesus fazia. Jesus, o Filho de Deus, ele veio para fazer as obras. Aquilo que o homem pensa que não pode fazer, Deus diz que pode. E aqueles homens, eles não reconheceram Jesus Cristo como Filho de Deus. E quando naquele ato, a qual Jesus foi ali expulsar demônios, eles ali não reconheceram a Jesus. É necessário que nós venhamos reconhecer Jesus como Salvador de nossas vidas, como aquele que pode solucionar todos os problemas, aquilo que nós pensamos que não podemos fazer. Em nome de Jesus, faz. Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 3, versículo 22, nos diz assim: os mestres da lei que tinham descido de Jerusalém diziam: este está possesso de Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônio. Como poderia aqueles mestres da lei falar isto para Jesus? Porque eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Eles não reconheciam que Jesus podia expulsar os demônios, que Jesus podia fazer milagres e maravilhas na vida do homem. Mas é necessário, muitas das vezes, que nós venhamos a reconhecer Jesus em nossas vidas, para que Ele venha fazer maravilhas. Aquilo que nós não podemos fazer, Jesus faz. Ele é o Filho de Deus. Ele pode todas as coisas. É necessário que nós tenhamos uma vida edificada na presença de Deus, com as nossas visões espirituais, para podermos enxergar, para podermos ter visão das coisas celestiais. Aqueles homens da lei, eles não tiveram esta visão. Eles estavam cegos espiritualmente, não reconhecendo Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio para salvar o homem
do pecado, que veio para curar, que veio para libertar. Esta é a diferença. Louvado seja o nome de Deus. Ainda no versículo do capítulo 32, do capítulo 3 e o versículo 23, que nos diz: assim Jesus, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Como pode Satanás expulsar a outro? Ele não expulsa. Ele manda legião. Mas Jesus expulsa demônios, Beelzebu e legião. Ele é Jesus. Irmãos, muitas das vezes o homem não está preparado para as ações divinas, a qual ele pode fazer. É necessário se preparar para que você venha fazer as mesmas coisas que Jesus fez. É necessário você tomar uma posição para expulsar o Beelzebu, para expulsar as legiões, os demônios que enfrentam o homem para destruir. É necessário que nós nos revista do poder de Deus. É necessário que nós venhamos a nos colocar como armamento de Deus em nossas vidas. As hostes espirituais da maldade pairam, querendo te sufocar, querendo te abater. Mas em nome de Jesus, eu ordeno agora em nome de Jesus, que não terá êxito o Beelzebu e as legiões de demônio contra a tua vida, porque Jesus Cristo, Ele nos deu autoridade para expulsar todos os demônios e para pisar na cabeça de serpente. Jesus, eu reconheço como Filho de Deus, o soberano, Criador dos céus e da terra e tudo o que nele há. É isto que temos que tomar como posição, é isto que temos que tomar como base em nossas vidas, para que possamos ganhar isto, para que possamos ganhar vitória, para que possamos conquistar o reino e não perder a coroa. Louvado seja o nome do Senhor. As divisões enfraquecem. Muitas das vezes, nas batalhas espirituais, é necessário que nós venhamos nos fortalecer para que possamos ser vitoriosos. Porque se estivermos fracos espiritualmente, se não estivermos preparados para lutar contra o inimigo, ele terá êxito. Mas é necessário clamarmos por misericórdia. É necessário clamarmos por ação divina, para que aquilo que nós não possamos fazer, não podemos fazer, Deus pode. Deus pode. Ele é soberano. Gideão, ele clamou a Deus e ele foi vitorioso. Porque Gideão, ele não poderia enfrentar um grande exército. Ele tinha a minoria, o seu exército era menor. Mas Deus lhe deu entendimento. Deus lhe deu sabedoria. Deus lhe deu estratégia
E Gideão foi vencedor. Ele venceu os inimigos. Assim somos nós, irmãos. Na vida cotidiana, aqueles que usam de maldade, usam de perversidade, aqueles que muitas das vezes ignoram quando nós somos servos de Deus, aqueles que zombam, aqueles que blasfemam, aqueles que não reconhecem a soberania de Deus, aqueles que não reconhecem Jesus sendo o Filho de Deus. Temos que lutar para sermos vencedores contra estes e levarmos e partilharmos as nossas vitórias para com estes que ainda não conhecem a este Deus, que supre todas as nossas necessidades e nos dá vitória. Para não ficarmos somente em nossas palavras, em Mateus 12, 25, os 12, 25 nos diz: Aleluia, Jesus. 12:25 nos diz: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanecerá em pé. O inimigo, ele quer dividir. O inimigo, ele quer que você não perdoe o seu irmão. O inimigo, ele quer assolar a casa, a família, ele quer destruir. Mas eu te digo, em nome de Jesus Cristo, aquele que expulsa Satanás, aquele que é soberano, ele te dará vitória em nome de Jesus. Aqueles homens da lei, eles teriam que primeiro reconhecer a Jesus Cristo como Filho de Deus, antes de falar aquelas palavras. Porque caíram em descrédito. Meu irmão, eu quero te dizer, não caia em descrédito. Procure conhecer a Jesus Cristo. Procure se apresentar a Deus com a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Porque como nós vemos, o mundo jaz do maligno. Nós vemos missionários sendo abatidos. Nós vemos cristãos sendo deixados de lado. Nós vemos cristãos sendo zombados por falar a palavra de Deus. Nós vemos cristãos sendo presos. Nós vemos igrejas sendo queimadas. Nós vemos o governo corrupto. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre a cada dia. E eles saberão naquele grande dia que Deus deu o seu Filho unigênito Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por meu pecado, por seu pecado, por todos os pecados dos homens. Porque Deus nos ama, mas Ele odeia o pecado. Não caia em descrédito. Procure ficar na posição. Procure se levantar. Procure pedir a Deus para que te restaure, para que te vivifique novamente, para que você possa estar de pé e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus vos abençoe. Que Deus possa falar melhor em seu coração. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha e faça obra na tua família, para que o inimigo não mais terá êxito, mas sim
Jesus Cristo, Ele entre em seu coração e faça morada. Aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e Ele te dará a vitória que você precisa. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.